Beleza, então voltando aqui ao curso Técnica dos 5 Porquês, nós vamos agora passear um pouco sobre a história do autor dessa ferramenta, o Taishi Ono. Vamos entender sua contribuição para a administração. Vamos também entender um pouco mais sobre o criador dessa ferramenta e o contexto no qual ele trabalhou, né? Nós vamos ver que o contexto era bastante favorável para as suas criações e ele foi muito feliz, teve uma carreira bem sucedida lá no Japão. Então o Taishi Ono, ele nasceu em fevereiro, 29 de fevereiro de 2012, 29 de fevereiro de 1912, estudou engenharia mecânica. Ele nasceu em Dalian, na China, no ano de 1912. Vamos ver aqui uma linha do tempo que vai mostrar os principais acontecimentos que giraram em torno da vida do Taishi Ono. Então, ele nasceu na China no ano de 1912. Ele entrou para a Toyota em 1932, já como engenheiro. Em 43, ele foi transferido para a Toyota Motor Company. Em 54, ele tornou-se diretor. Em 64, tornou-se gerente. E lá em 70, ele já era gerente sênior, ok? E em 75, vice-presidente executivo. Então, veja que ele teve uma ascensão, toda uma carreira, com mais aí de aproximadamente 40 anos de carreira, até se tornar o presidente executivo, o vice-presidente executivo da Toyota Motors. Uma carreira bem sucedida. Só que não para por aí. Em 78 ele se aposentou, porém em 1988 ele escreveu o livro O Sistema Toyota de Produção e veio a falecer em 28 de maio de 1990. Então ele tem aí uma história muito interessante, o Taishi Ono. Ele passou por todas as fases dentro de uma empresa, de operador, de técnico, engenheiro, até se tornar vice-presidente. Escreveu livros. Ele se aposentou e continuou trabalhando com consultoria e ele fez uma das grandes revoluções que eu vou contar aqui dentro dessa apresentação, que foi a sua contribuição em relação ao sistema Toyota. O sistema Toyota de produção revolucionou o modelo de criação de automóveis, certo? Então, ele foi um dos criadores do sistema Toyota de produção e é também pai do sistema Kanban. Quem não conhece o sistema Kanban? Eu tenho uma aula, um curso específico que eu falo sobre o Kanban mais à frente. Esse curso estará pronto, ok? Então, o Kanban é literalmente um quadro em que nós temos o que fazer, o que está sendo feito, o fazendo e o que de fato foi realizado ou feito. Então isso acelera os processos porque cada um dos colaboradores saberá exatamente onde está o processo, em que fase as atividades estão acontecendo, ok? Esse é o conceito de Kanban, é você tornar essa visibilidade, essa colaboração mais efetiva. E por exemplo, dentro do Scrum, que é um método ágil, o Scrum se apropria muito desse conceito de Kanban e ele coloca para um dos princípios ágeis, que é o da transparência, a ideia do Kanban, onde toda a equipe sabe o que todos estão fazendo o tempo todo, ok? Se você quiser saber mais sobre o sistema Scrum, o método Scrum, eu tenho aí um PDF que eu disponibilizo abaixo também neste curso. Então é muito pertinente esse livro para você se situar em relação a isso. Então vamos lá, continuando. A Toyota Motors, lá em 2016, ela foi considerada a 13ª maior empresa do mundo em termos de receita. Isso só foi possível por causa de um método próprio de fazer a sua produção acontecer. E esse método é o que nós estamos falando. Foi um método desenvolvido por o Taishi Ono. Então, tudo que vier a partir dele, pode ter certeza, dentro da área da administração, é uma contribuição muito pertinente. É uma contribuição que realmente faz sentido e traz bastante resultado. Por exemplo, a ferramenta que nós estamos estudando. A técnica dos 5 porquês, ela foi vastamente utilizada por Taishi Ono. Então, por mais que seja uma ferramenta simples, mas é na simplicidade dela, é a simplicidade dela que a torna tão interessante. Toyota no Brasil, ela completou 50 anos no dia 23 de janeiro de 2008. E ela não para de inovar. Hoje, 11 anos após, a Toyota ela ganhou um espaço gigantesco no mundo empresarial. A produção de automóveis
com alta tecnologia, certo? E é interessante nós vermos toda essa ascensão dessa empresa que começou, uma empresa que tem aí mais de 60 anos, uma empresa que tem no Brasil, só no Brasil, mais de 60 anos e não para de inovar, né? Então é pertinente eu te mostrar isso aqui, eu mostrar a vocês isso aqui, porque é para a gente associar a contribuição do nosso objeto de estudo aqui com essas grandes produções. Tudo está interligado. O que nós entendemos sobre administração, as técnicas, as ferramentas, os métodos, por mais simples que sejam, uma planilha, um Kanban, por mais simples que seja, tem influenciado nas grandes produções e na alta tecnologia, nas melhores entregas, nos melhores produtos e serviços, ok? Então, lá nos anos 50, o Taiichi Ohno, ele colaborou com outros dois grandes consultores, o Deime, que é bastante conhecido aqui no Brasil, estudado nas escolas de administração. Eles fizeram esse intercâmbio de colaboração e eu tenho certeza que ambos trocaram muito conhecimento. O Taiichi Ohno por toda a sua experiência dentro das fábricas, o Deime também. Quem não conhece as produções de Deime, como ele adaptou lá o ciclo de Short, o ciclo PDCA, vastamente utilizado nas empresas para melhoramento de processo e para resolução de problemas também, chamado de ciclo de Deime. Então nós temos aí o Taiichi Ohno como um dos grandes expoentes da administração também. Então, o sistema Toyota de produção foi um sistema criado para aumentar a produtividade das empresas, aumentar a produtividade da produção, da indústria. Então, o sistema Toyota, ele se apropriou de um conceito chamado Just in Time, que significa, numa tradução livre, no tempo certo. Fazer as coisas no tempo certo, com os recursos certos, sem utilização exacerbada de estoque. Então, a produtividade em primeiro lugar. Então, o sistema Toyota é também conhecido ficou conhecido dentro da administração como Toyotismo. Ele foi desenvolvido em 1947, entre 1947 e 1975. Você veja que o mundo estava em plena revolução industrial, o Fordismo estava a todo vapor e era necessário fazer mais, porém com menos, e utilizando um conceito de produtividade alta e pouco desperdício. Redução de desperdício, aumento da produtividade e melhor qualidade. Essas eram as ideias gerais que rondavam aquele tempo, certo? Então, quais eram as ferramentas utilizadas no sistema Toyota de produção? Nós tínhamos o Kanban e também tínhamos os círculos de controle de qualidade. Um conceito que eu acredito que nesse intercâmbio de colaboração entre Deime, Ishikawa, Deime, eles se apropriaram ou eles compartilharam esses conhecimentos, tá bom? Um conceito que já vem ali de Ishikawa, o conceito de círculo de controle da qualidade. Então, tanto Ishikawa quanto Deime utilizavam muito esses conceitos e esse intercâmbio de compartilhamento de conhecimento entre Deime e o Taiichi Ohno serviu também para essa implementação no sistema Toyota de produção. Então, o sistema Toyota de produção era constituído por 4 regras implícitas. Quais eram essas regras? Primeira, o trabalho ele deveria ser especificado. O trabalho ele tinha que ter uma sequência lógica específica acerca do conteúdo, da sequência, do como fazer, do tempo e do resultado. Mas não era apenas como era feito ali no Taylorismo, tempos em movimentos, mas com base no conteúdo e no resultado também. Não era só tempo e movimento, é resultado. Sequência, conteúdo, tempo e resultado. Esse era o primeiro, digamos assim, o primeiro pilar do sistema Toyota de produção. O trabalho ele devia ser bem especificado. Então, todos deveriam saber o que fazer o tempo todo. 2. Toda relação cliente-fornecedor, seja ele interno ou externo, cliente interno ou fornecedor externo, ela deveria ser direta. Nisso, essa relação direta suprimia os intermediários, os intermediadores. E diante disso, essa relação cliente e fornecedor fazia com que o produto, o serviço fosse prestado de forma mais eficiente, eficaz e efetiva. O fluxo do trabalho, no ponto 3, ele deveria ser simples e direto. Vá observando que à medida que eu vou falando aqui, você vai conseguindo perceber que o sistema Toyota de produção
ele preza muito pela questão da simplicidade e da clareza. Então, voltando aqui, tanto o trabalho ele deveria ter um conteúdo específico, quanto a relação deveria ser direta entre fornecedores e clientes, quanto o fluxo ou fluxo processual deveria ser simples e direto também. E por fim, qualquer melhoria deveria ser feita pelo método científico. Não tinha nada de achismo aqui, empirismo, que seja lá o que for. O que fosse para melhorar processos deveria ter feito com base na ciência, no método científico.